Boa tarde. Olá, tudo bem? Oi, Tô Beatriz, testando. tudo bem? Tudo jóia? Tô Eu entrei testando aqui aqui com cedo para garantir, antecedência. né? Isso, com certeza, legal. Tá bom. Vou Já ficar estou aqui no testando mudo, aqui o tá? sistema, acho que tá tudo certo. Obrigada. Boa tarde a todos. Tudo bem, Gesualdo? Boa tarde. Boa tarde. Doutor Bruno, chegando aí. Tá vendo como o assunto vai ser bom, né, Bruno? Antes da hora, já temos a casa cheia. Já pode fazer pergunta? Como é que é? Já pode fazer pergunta para o doutor Bruno? Como é que é? Começou a perturbar já o negócio, tá vendo? Tudo bem, Bruno? Tudo bem, meu amigo? Pessoal, só vou fazer um teste aqui, tá bom? Não repare, não. Visual, você vê minha... Sim, contabilidade regulatória do setor portuário. Maravilha. Obrigado. Ó, o cara que vai dar o treinamento aqui, ó. Tá sem barba. Deixa eu ver aqui.
gente abrir o espaço. Tá. Coloquei. A parte de inovação é uma diretoria? Não. É direto para o presidente. Boa tarde, boa tarde. Diretamente para o presidente. Pelo menos que eu lembro.
Boa tarde a todos. Tudo bem? Me apresentando. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vejo que já temos um quórum bem considerável, com 67 pessoas. Fico muito feliz de ser um tema que está interessando bastante a comunidade portuária e que o Dr. Bruno Pinheiro, junto com mais uma equipe de grande responsabilidade lá na ANTAC, vieram prestigiar tanto a Comissão de Direito Portuário e Marítimo da OABDF, como todos os integrantes aqui dessa reunião hoje. Então, considerando a pontualidade do nosso compromisso, vamos dar início às nossas discussões. Eu vou apresentar só algumas regrinhas que são importantes para que nossa reunião aconteça bem. Inicialmente, pedir para os microfones ficarem todos desligados e, em caso de algum comentário, pode até abrir o microfone e se pronunciar, mas em caso de dúvidas, eu peço a gentileza de utilizarem o chat, para que essas dúvidas fiquem escritas ali e provavelmente muitas são repetidas, vai facilitar que a ANTAC responda. Bia, só um comentário, parece que tem algumas pessoas aguardando liberação para entrar. Não sei se é você que libera. Aqui, pelo menos, não veio nenhum pedido de liberação. Por gentileza, Rodrigues, verifique lá com a Secretaria de Comissões como a gente faz isso, tá bom? Eles já entraram, ficou um tempo esperando, mas acabaram entrando. Já tem 77 pessoas presentes. Ah, perfeito. Ótimo, ótimo. Deve que demora um pouco até rodar o sistema e entrar na sala de vocês. Outra coisa, Bia, eu acho que você consegue colocar o microfone do pessoal aí no mudo. Isso, eu acho que eu consigo mesmo, eu só tenho que descobrir porque já achei. Não sou a melhor amiga da internet, não. Estou me familiarizando nesse período que, aliás, é um período muito difícil, mas que traz grandes oportunidades de aprendizado, né? Então, esse está sendo uma das barreiras que eu estou vencendo, tá? Mas vamos lá. Eu vou passar a palavra para o Dr. Bruno Pinheiro, que provavelmente 100% da nossa equipe aqui conhece, mas para ele se apresentar e ficar à vontade para conduzir a partir de agora a apresentação. Vamos lá. Boa tarde a todos, obrigado, Bia. Obrigado pelo convite. É um tema realmente bastante interessante, com muitas dúvidas. Como eu comentei com você, a gente estava até com uma ideia, recebi uma ideia do Dr. Fernando Fialho de fazer uma live. Ele falou, faz uma live da 29, tá muita gente com dúvida. Eu recebi a demanda da SFC também, fazer uma live interna para os nossos fiscais. Aí veio o seu convite. Nossa, acha essas câmeras, eu tenho câmera aqui em casa, deve estar conectada lá no celular da Bia, ela ouviu minha conversa com o Dr. Fernando. O Giuseppe mandou o convite, desde já agradeço a presença também, estão com 94 pessoas. Eu vou tirar uma foto e botar no Instagram para fazer inveja ao Gustavo Lima, 95 agora. Mas meu nome é Bruno Pinheiro, estou superintendente de regulação da agência, já passei na fiscalização, já passei na área de portos, que hoje é... E estou lá há 3 anos, sou especialista em regulação da agência, do primeiro concurso de 2006. Estou à frente lá dessa equipe sensacional que eu tenho lá, só tem craque. E estão 2 craques aí. Tem muito craque da agência aí, a Juliana acabou de entrar, tem a Beth Thomas, que não trabalha comigo, infelizmente, prefere o outro lado, mas também na minha equipe tem o Dácio, o Sandro, que pode para me socorrer a qualquer momento, tá? E me corrigir e me interromper, tá? Então, Bia e demais colegas, a ideia eu vou fazer uma apresentação breve de 20 minutos no máximo. Qual a ideia dessa apresentação? É já matar algumas dúvidas, né, do pessoal.
ou pelo menos introduzir já o assunto e mitigar um pouco das dúvidas. E como a gente está aberto para as perguntas via chat, depois o pessoal quiser fazer pessoalmente. Quer assistir a contabilidade regulatória, Fabiano? Não só nessa oportunidade, mas quando o pessoal tiver alguma dúvida, pode sempre entrar em contato com a Superintendência de Regulação. A diretoria costuma falar, isso é um dos pilares da agência, né? A gente conversa muito bem com o mercado e a gente não faz nada mais que nossa obrigação, tá bom? Posso começar pela apresentação? Vou fazer Pode sim. Pode. Bruno, desculpa, Bruno. Pode forçar o pessoal a colocar no mudo, porque infelizmente acaba tendo interferência e é ruim quando tem essa interferência. Então, só lembrando aí para deixar no mute, pessoal. Obrigado. Combinado. Então, vamos lá. Bia, está vendo a apresentação? Tá? Então, vamos lá. Sim, sim. A gente vai falar basicamente da 28 e 29, que trata da contabilidade regulatória, né, dos arrendatários. Tá? A gente já tem a 32, que trata das tarifas da autoridade portuária, ainda tem a 15, mas o foco maior da apresentação vai ser 28 e 29, e sem prejuízo de perguntas sobre as outras normas, problema nenhum. Tá? E qual foi a problemática que a gente encontrou na regulação para sugerir a diretoria, né? E um dos responsáveis acabou de o Dr. Mário Corrêa, obrigado pela presença. E qual foi a problemática que a gente quis resolver com a publicação da 28 e 29? Tá? Como a maioria de vocês, ou todos vocês sabem, a gente tem um amplo espectro de formas de contrato de arrendamento, pré e pós-93. Isso da parte de contabilidade, da parte de bens, é muito dificultoso para a gente isso. Nesses contratos não existe uma definição clara de bem reversível, não tem dificuldade de enquadramento, ora eles falam que é móvel, ora fala que é imóvel. Aconteceu uma coisa aqui em casa. Uma hora imóvel, tem tipologia de bens, de vez em quando vai ter um ruído desse aí, gente. Tem uma menininha aqui, 1 ano e 11 meses, perdoa. E não tem, basicamente, essa padronização dos contratos não existe. E outra coisa muito importante é a déficit de registro dos bens reversíveis, os bens dos arrendatários. Não só dos arrendatários, mas como também das autoridades portuárias. Como até 13 a gente só cuidava das autoridades portuárias, na verdade até final de 12, né, com a 595, depois com a 595 os arrendatários entram no escopo de regulares da agência, a gente começa a ter a obrigação, isso está lá no 12.815, eu vou passar bem rápido, a obrigação de controlar os bens dos arrendatários. E, desculpa a franqueza, para não nossa surpresa, quando a gente foi atrás do controle de bens dos arrendatários feito pela autoridade portuária, a gente achou listas bem eficientes. O pessoal, microfone aberto aí. Vamos lá. Então, mais algumas dificuldades, né? Déficits formacionais para avaliar a evolução dos ativos do contrato e da condição assertiva de diversas ações regulatórias. Uma coisa que eu vou testemunhar para vocês, eu, além de estar na Superintendência de Regulação, eu acumulo a presidência da Comissão de Licitação da ANTAC. E é sempre muito custoso quando a gente vai licitar algum terminal brownfield. Tá? A gente não tem a lista dos bens reversíveis daquele contrato. E já aconteceu de a gente ter problemas judiciais, né? Uma licitação interrompida por 2 dias por conta da lista de bens reversíveis poder estar errada. E também agora a gente teve um atraso, era para ter lançado já as áreas dos ITI 3, 11, 12, 13, lá em Itaqui. A gente atrasou essas áreas para resolver especificamente
problema de bens reversíveis de uma área. Tá? Então, é muito importante a gente ter esse controle no dia a dia, mas principalmente ao final do contrato de arrendamento, mas não ser daqui a 20 anos a gente não ter nenhum controle, a gente começar daqui a 20 anos a fazer todo o levantamento, como está acontecendo agora. A gente vai licitar as áreas e a área entra, é qualificada no PPI, e a ANTAT tem que correr atrás, a EPL, de fazer o levantamento dos bens, e às vezes o levantamento de bens de história daquele contrato. Tem contrato em Itaqui, que eu achei documento de 1986, que dizia que era bem reversível e que não era bem reversível. Tá? E foi esse documento que foi determinante para a ANTAT dizer o que era. Qual era a classificação dos bens. Então, vamos lá. Um pouco dos aspectos legais. Está na 12.815, como eu disse para vocês, fim do prazo dos contratos bens vinculados à concessão ou arrendamento reverterão ao patrimônio da União na forma prevista no contrato, isso é muito importante. Tá? Eu vou falar um pouco, vou adiantar um pouco, mas todos os arrendatários, não dá para a gente fazer uma receita de bolo para todos os arrendatários, é impossível. Eu já falei com alguns colegas do setor isso, e alguns colegas da ANTAT também. A gente vai ter que ler isso, quem vai fazer esse primeiro exercício é o arrendatário, vai ter que ler contrato por contrato, o arrendatário vai ver o que é bem reversível e o que não é bem reversível. E o arrendatário vai propor isso para a gente. Ó, isso é bem reversível, isso não é bem reversível. E a gente vai dar uma analisada. Então, essa primeira proposta de classificação tem que ser do arrendatário. A gente consigo parar a minha equipe para fazer isso em mais de 120 contratos de arrendamento. Tá bom? O decreto 4.122, né, que cria a agência, vamos dizer assim, que implanta a agência, melhor dizendo, também fala que a esfera de atuação da agência, né, compete à ANTAT a reposição dos bens e equipamentos, classificar quanto à reversibilidade de indenizações e tomar as medidas para os investimentos em bens reversíveis sejam contabilizados em contas específicas. Então, os senhores veem que a gente não criou nada, não está inventando nada, a gente pegou a legislação e está aplicando. E esse assunto não é novo na agência. Tá? A gente tinha antes a resolução 443, era muito boa, ela tratava mais dos bens reversíveis nas autoridades portuárias, então a necessidade de atualizá-la é, além de colocar as autoridades portuárias, os arrendatários. E a 2240 também já dizia lá que os investimentos bem reversíveis deverão ser amortizados, quinto arrendamento, retorna à administração do porto, os direitos, privilégios e bens patrimoniais transferidos a arrendatários. Isso já vem desde 2005, passa por 2011. Pessoal, por gentileza, colocar todos os microfones no off, que está atrapalhando bastante. Sofia, você podia dar um mute e libera só o Bruno. Vou tentar aqui. Como a sala foi criada pelo Eduardo, a gente, pelo menos eu não consigo mutar todo mundo, infelizmente acaba dificultando, mas peço a gentileza aí de todos deixarem no mute para não ter essa... Agora você está mutado, Bruno, desculpa, a gente mutou todo mundo, é só retornar. Pronto. Eu fui ver quem estava falando aqui, achei mais gente da agência aqui, agradeço a Tati Chalub, da nossa chefe de gabinete, o Igor, que trabalha comigo, mas vamos voltar. Então, eu estava falando das normas anteriores e a norma vigente. A gente tem a 3274 de 2014, que já tem lá a obrigação, essa vou me permitir a ler, né, no artigo 12 tem lá, além do disposto no artigo 3º dessa norma, o arrendatário explorará a área de instalação portuária em consonância com os termos de destinação estabelecidos no respectivo contrato e com observância do dever de manutenção e conservação dos bens vinculados e seu registro atualizado em inventário. Tá? Então, essa obrigação existe desde 2014. Constitui infrações administrativas da autoridade portuária, aí fala da autoridade portuária, que é deixar de caminhar inventário atualizado sobre os bens da União e os bens reversíveis. Vou só clicar aqui.
Continua lá no artigo 34, que trata só dos arrendatários, também é infração não encaminhar o inventário atualizado sobre o bem da União, sobre sua gestão, deixar de submeter a ataque prévia análise e aprovação de desincorporação dos bens e assim sucessivamente. Uma coisa muito interessante, pessoal, que vai com a contabilidade regulatória, o que eu almejo, né? Eu vou falar um pouco já dos sistemas. A gente vai ter um sistema, que eu vou falar mais lá na frente, a gente tem o cadastro de todos os bens lá, de todos os arrendatários, os bens reversíveis, tá? Os bens não reversíveis a gente não precisa saber, só os bens reversíveis. Eu recebo muito hoje, depois da MP 595, o pessoal perguntando, pedindo autorização de baixa de bens dos arrendatários. E muitos dos bens eu respondi recentemente, agora não me lembro qual foi o arrendatário, acho que não sei se foi em Santos, não vou me lembrar agora, acho que foi em Santos. Ele mandou uma lista de empilhadeira, aí a gente olhou no contrato, às vezes as empilhadeiras não eram bem reversíveis. A gente devolveu para ele e falou, isso não é bem reversível, está no seu contrato discriminado que é bem reversível e você não precisa de autorização nossa. Então, no limite, no futuro, o arrendatário que quiser fazer a baixa de bens, vai abrir o sistema e vai ver se o bem está lá. Se aquele bem não tiver, é ótimo. Ele faz a baixa, vende, né? Não precisa nem comunicar a agência. Se ele tiver lá, aí sim, ele falou, opa, vou pedir autorização. Aí ele pede autorização no próprio sistema, eu estou adiantando muito, vou deixar mais para o futuro isso. Tá, vamos lá. Nossa estratégia de atuação, como é que foi? Esse DIFES eu agradeço ao Sandro, para deixar a apresentação mais animada. A gente tinha, pessoal, esses acordos do TCU, tá? O 1904 de 2009, do famoso TMS Portos, tá? O doutor Mário fala muito, o Almirante com certeza lembra disso. Temos um acordo, três acordos de 12 e um de 16, tá? Pessoal, por aqui parece, esse acordo de 2009, a gente conseguiu cumprimento agora, tá? Em 2016, passados 7 anos, com a publicação da 32, tá? Em específico de tarifa, o que faltava no 1904 era a parte tarifária da autoridade portuária, a gente conseguiu, conseguiu agora em 16, junto com os outros acordos aqui citados e outros mais. Foram 11 ações que o TCU impôs a gente conseguiu cumprir as 11 ações nesses 3 anos na frente da Superintendência de Regulação, claro, com o apoio da diretoria. E estão aí as iniciativas, né, desde lá em 2016, a Resolução 15, depois vem a 28, que padroniza a contabilidade regulatória, depois vem a 29, né, que fala da parte de bens da autoridade portuária e dos arrendatários. E agora, no início de 2020, a divulgação no mercado de contas e subcontas para o plano 2020 e 2021. Vou falar o que é isso, divulgação para o mercado. Divulgação de padrões de documentos, eventos e avaliação patrimonial, enfim. E a gente está, em paralelo a isso, fazendo o sistema contábil, o sistema de controle patrimonial, que a gente espera já lançar para os arrendatários, tanto patrimonial quanto contábil. Esse é um pouco do sistema que eu falei para vocês, né? A gente tem um sistema contábil que vai tratar da contabilidade regulatória, já trata hoje das autoridades portuárias. Então, hoje a gente já tem registrado toda a contabilidade de todas as autoridades portuárias. Isso está sendo muito importante no processo de concessão das autoridades portuárias. A consultora contratada para fazer todo o valuation, toda a parte regulatória da concessão da CODESA, bebeu muito dos dados que a gente tem ali no sistema contábil. A gente tem o sistema corporativo, que é antigo, que trata cadastra todas as instalações, o V2, o arrendamento V2, que cadastra todos os arrendatários estão lá, todos os contratos. E o patrimonial vai nicar isso tudo. O patrimonial vai ter os bens dos arrendatários e os bens da autoridade portuária. Para apresentar os senhores, sei que todo mundo conhece, lá no site da agência, a gente tem uma área
específica para contabilidade regulatória. Tá aqui o linkzinho na nossa área de esquerda. Entra nessa parte aqui, onde tem alguns documentos que a gente produz na agência. Então, se um arrendatário faz uma consulta, como eu faço para contabilizar isso? O pessoal do granel líquido, normalmente o pessoal verticalizado, né, tem muito problema de contabilizar algumas receitas. Às vezes não, sempre, a maioria das vezes, o terminal verticalizado, ele não tem receita, porque ele opera para a própria holding dele. Então, como fazer isso? Então, todas essas consultas, né? Claro que a consulta que não tinha dado sigiloso, a gente pegou o parecer e colocou aí. Então, às vezes, a sua pergunta está respondida ali, por exemplo, no parecer 136 que a gente fez para a Hidro. Ou então, um parecer 139 que a gente fez para o pool de distribuidoras. O primeiro de 2020 a gente fez para a Vale, tá bom? E assim sucessivamente. Importante, só mencionar aqui, antes de eu passar para 28, esse ofício circular aqui, o 2, eu vou falar na frente ele mais um pouquinho, a coalizão fez uma proposta de depara da contabilidade societária para a contabilidade regulatória, e a gente fez uma contraproposta nesse depara que a coalizão fez, e essa nossa contraproposta está aqui nesse ofício circular 2 de 2020 SRG. Tá bom? Então, a 29, que fala do controle patrimonial, né, alcança as estações portuárias, as concessões, os arrendatários. Fala um pouco lá de conceito de bem reversível, vou passar para não ficar muito maçante, eu já estou com 13 minutos de fala. Fala da reversão dos bens, tá? Qual é o momento da reversão dos bens. Eu acho mais importante, eu quero passar para a disposição transitórias aqui. Essa apresentação eu vou passar para a Bia e, claro, que ela pode disponibilizar para todo mundo, sem problema algum. Quem quiser ter mais detalhe desses slides, eu passei rápido. Tá? Então, a primeira lista de bens reversíveis eram 180 dias após a aprovação dessa norma, né? E isso foi sendo prorrogado por conta da pandemia, né? A gente primeiro prorrogou, o prazo original era 17 de novembro de 20, do 34. As primeiras a gente era agora em... Me ajuda, Sandra? Era em março, né? Ou abril, não me lembro agora. E a gente prorrogou para maio de 2020, por causa da pandemia. Depois a gente prorrogou para junho de 2020, que acaba semana que vem, sexta-feira. E eu já encaminhei para a diretoria uma proposta de a gente prorrogar novamente essa entrega dos inventários. E agora a gente, como lá atrás a gente pensava que esse negócio ia ser rápido, né? A gente deu 60 dias, né, de prorrogação. Eu espero que a diretoria atenda a minha sugestão. Eu sugeri agora que a gente suspenda o prazo até acabar a pandemia. Senão, toda hora ficar mandando resolução para a diretoria, 60 dias, 60 dias, 60 dias. Suspende, espera a pandemia acabar. E quando a pandemia acabar, a gente negocia um novo prazo de 90 dias, 120 dias. Eu acho que o pessoal vai retomar para entrar nos arrendatários, fazer o levantamento dos bens, fazer a variação dos bens. Então, isso é para impedir que os arrendatários contratem agora alguma empresa e essas empresas tenham que entrar no arrendamento agora, nesse momento de pandemia, quer dizer, mais gente estranha no porto, só para atender uma resolução da agência, que é muito importante. Mas, como eu já comentei com alguns, a lista de bens vai ser muito importante no fim do contrato. Não que a gente não tenha que tê-la agora. É muito importante tê-la agora até para o controle de baixas dos bens reversíveis. Mas, às vezes, o contrato acaba daqui a 20 anos, a minha opinião, não precisa dessa sangria desatada para mandar a equipe, mandar a empresa especializada para fazer levantamento de bens nesse momento de pandemia. Tá? Sandro, alguma coisa você queria falar da 29 mais ou não? Não, é isso mesmo. Boa tarde, quase boa noite.
O prazo que está vigente hoje é 6/6, mas com a perspectiva de prorrogação. Extensão como a gente tem uma... Obrigado. Como a gente tem uma ROD no dia 4, até sugeri à diretoria que não precisava ser de referendo, né? Eu coloquei no processo que podia ser de referendo, mas os diretores me consultaram. Eu falei, não, dá para ir para a ROD do dia 4, sem maiores prejuízos. Eu só vou ter que controlar lá, assim que a diretoria aprovar, pedir ao nosso diretor-geral que assine para já sair no Diário Oficial no dia seguinte, tá? Mas isso é guerra minha. Vamos falar agora da oportunidade dos arrendatários, RN 28, o alcance, os arrendatários e o contrato de transição. E a partir de 1º de janeiro de 2020, deve proceder a estruturação auxiliar de suas contas, iniciando o registro de informações pertinentes, conforme as diretrizes e os procedimentos fixados pelo Manual de Contas. É muito importante, pessoal, esse inciso 2º do quarto, vocês vão entender lá na frente. Tá? As demonstrações contábeis devem ser enviadas regularmente. Isso a gente não reinventou, isso já está na 3274, tá bom? O que é novo na RN 29 são as demonstrações contábeis regulatórias, tá? Que estão no artigo 6º da 29. E, muito importante, a gente não precisa o arrendatário enviar todo ano as demonstrações contábeis regulatórias para a gente. Não precisa. Ele só precisa ter pronto o DEPARA, de como fazer o DEPARA da societária para a regulatória, que se algum dia a gente precisar e pedir, ele mandar para a gente. É claro que esse pedido não é, eu acordei hoje, vou pedir lá ao pessoal da CCN para me mandar a contabilidade regulatória dela, porque eu quero. Não, é motivado, alguma denúncia de abusividade, alguma coisa que a gente queira ver, não sei. Entendeu? Hoje, o que eu vejo de exemplo é denúncia de abusividade, né, que se for necessário, que hoje a gente consegue tratar bem essas denúncias sem olhar a contabilidade regulatória. E a contábeis, vocês já mandam, tá? Vocês já mandam e não tem problema nenhum. A gente está pensando, até nas contábeis, é abrir mão também do envio anual, tá? Mas isso é uma ideia verde dentro da regulação. Eu tenho que dividir os diretores isso, tá? Mas vocês mandam e a gente, na maioria das vezes, não usa. Então, a gente está uma campanha de redução de fardo regulatório que é diminuir a quantidade de documentos que os regulados mandam para a gente. E esse é um que a gente acha que pode suspender, não precisa enviar todo mundo, tá bom? Mas, mais uma vez, a contabilidade regulatória não precisa mandar todo ano. Só quando a gente pedir, ou já tem na norma lá um dos motivos de pedido, que é, no artigo 11, a partir de 1º de janeiro de 2021, todo pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, recomposição de equilíbrio econômico-financeiro, vai ter que vir acompanhada da demonstração contábil regulatória. Tá? Então, se o arrendatário vai pedir reequilíbrio a partir de 1º de janeiro de 2021, ele já tem que apresentar a contabilidade regulatória nos termos da agência. Tá bom? É isso. Eu queria falar só... eu falo agora. Indo já para os finalmente, né? Os pareceres de auditoria independente para demonstrações contábeis regulatórias e inventários, inclusive, pessoal, eles estão dispensados, tá? Esses pareceres estão dispensados até a ANTAC regulamentar o conteúdo mínimo. A gente está tendo muita discussão, muita reunião com o IBRACON, que é a Associação dos Peritos, não é isso, Sandro? E a gente está fechando com ele como é que vai ser esse parecer, principalmente da contabilidade regulatória, tá? Porque o auditor, perito, eu falei errado, o auditor, ele audita a demonstração contábil, se está de acordo com as normas de contabilidade, CPCs da vida, tá?
A contabilidade regulatória não existe para a contabilidade. Não existe para o CFC, a contabilidade regulatória da ANTAC. Então, o que o auditor vai fazer? Ele vai pegar o que a gente combinou com vocês, com os arrendatários, que é esse até depara que eu falei que está no ofício 2 de 2020, tá bom? E vai ver se o arrendatário seguiu aquele depara determinado pela agência, tá? Aí, esse auditor ele não consegue não parecer de contabilidade. Isso não gera um parecer. Isso gera um parecer, não é um parecer, esqueci o nome agora, Sandro, mas é como de conformidade, que essa contabilidade regulatória está em conformidade com o que determina a agência reguladora. Tá? Ele não dá um parecer de auditor, porque não tem regras do CPC ali definidas. Tá bom? E as demonstrações societárias, não dispensando normas tradicionais de auditoria. Tá bom? Os conglomerados e empresa verticalizada, pools e distribuidores de combustível, a gente está respondendo muita demanda, tá, desse pessoal, basicamente pessoal verticalizado. Tá? Infelizmente não, é regra do negócio, esse pessoal não tem receita. Mas para quando for fazer reequilíbrio econômico-financeiro, aí sim eu entro infelizmente. Infelizmente, a gente tem que ter uma receita para colocar no fluxo de caixa, para calcular o VPL e zerar esse VPL, um valor de arrendamento, ou zerar esse VPL com um período de prorrogação. Né? Então, a gente precisa de receita. Então, essa receita, na maioria das vezes, não tem outra coisa a falar, vai ser inventada. O arrendatário vai ter que inventar uma receita para colocar lá e colocar no fluxo de caixa. É claro que uma receita condizente. Né? A gente, claro, vai olhar, a gente já fez mais 10 licitações, ou mais de 10 de terminal de granel líquido. Desculpa, a gente vai dar uma olhada nessas receitas. E o sistema contábil, como está lá, será disponibilizado acesso quando a ANTAC requisitar as demonstrações, você sempre enrola a minha língua, contábeis regulatórias. Então, quando a gente pedir, não precisa o arrendatário correr e entregar o papel. Ele já vai ter o depara, que o depara em vigor é esse que te mandou para a coalizão, está no 2 de 2020, ele já vai ter o depara e ele manda para o nosso sistema. Aí o pessoal lá da SOD vai e bebe no nosso sistema e pega para colocar no fluxo de caixa. Só isso. Bem simples. Tá bom? E as últimas, sobre o primeiro levantamento da RN29, vai utilizar o padrão de arquivo que está no portal da ANTAC e enviar a unidade regional da ANTAC, que tem jurisdição sobre o porto. A ANTAC irá carregar, quem vai fazer essa primeira carga no sistema patrimonial é a agência. Tá? E a gente pode solicitar complementações nessa carga. E após a carga, o sistema vai ser aberto para o arrendatário. Então, como eu falei antes, lá no início, quero fazer a baixa de um bem. Eu entro lá, pedir bens, motivo, está obsoleto, quebrou, né? Aí vai lá por motivo, o valor dele, tudo, aperta o botãozinho, isso automaticamente gera uma petição no SEI e vai rodar toda a agência, a área técnica, jurídica e diretoria para ser autorizada essa baixa do bem. E também pode ser usado para reposição. A gente não citou aqui na apresentação, mas a gente recebe muita consulta de reposição. Eu tenho um Portainer X, um Portainer de Panamax, e é bem reversível. Eu vou tirar esse Portainer de Panamax e vou botar um Portainer de Post-Panamax. Precisa de autorização da ANTAC? Não precisa de autorização da ANTAC. Você comunica que trocou, troca lá no sistema, e agora esse Post-Panamax vai ser reversível no lugar do Panamax. Perdão, precisa rodar. Vocês estão fazendo investimento, precisa pedir autorização da ANTAC, isso demora 90 dias. Vai na procuradoria, demora uns 60, vai na diretoria, doutor Mário, já posso falar, vai na diretoria, há 120 dias na diretoria, para vocês fazerem investimento? Não. Olha lá, eu vou tirar esse Portainer Post-Panamax, vou tirar o Panamax, perdão, vou botar o Post-Panamax, e agora esse Post-Panamax é reversível, isso tudo via sistema. Aí o sistema gera lá a petiçãozinha, isso vai rodar, pronto, acabou.
tá bom? Sobre o CPC 01, ela não a gente não usa, quando for usar os CPCs novos, consultar a gente, tá? A CPC 01, que é para concessão de serviço público, a gente não usa, tá? Viu, Almirante? O serviço público é serviço público, então a gente não usa o CPC 01. Sabia se eu ia gostar dessa parte aqui. E outros temas, a não aplicabilidade do artigo 8 e 9 da 29, no caso de inventários anuais, no inciso 1º, artigo 5º e 10 da 28 e 29, e o cabimento, isso é muito importante, os dois antes nem tanto, mas isso é muito importante, a aceitação de laudos patrimoniais existentes, válidos por até 5 anos da avaliação e a periodicidade da reavaliação em 5 anos. Então, muitas empresas fazem o levantamento dos bens, dos seus bens como, em geral, faz essa avaliação e tem isso pronto. Então, não precisa correr agora. O pessoal do Bracon ficou chateado comigo quando eu falei isso. Não precisa correr agora e contratar a gente para reavaliar o bem, não. Se tem lá uma avaliação de 5 anos, a gente aceita. Tá? Não precisa fazer uma nova para a agência, por favor. E é isso. Estou aberto para dúvidas. Não sei se Dax e Sandro querem falar alguma coisa. Se quiser, se a Bia permitir, está franqueada a palavra. Por favor, podem se manifestar. Eu sei que o Dax deve estar querendo falar alguma coisa. Dax gosta de falar, né? Não, que nada. Boa tarde, pessoal. Eu acho que foi muito bem colocado aí as palavras do Dr. Bruno, não tem nada a acrescentar. Pelo contrário, só parabenizar o Dr. Bruno. Obrigado. Então, Bia. Permita, Sérgio, aqui no final, só para agradecer a abertura e o diálogo que houve da ANTAC, através do Dr. Bruno, a diretoria, com as entidades da coalizão empresarial portuária, atendendo parte dos pleitos, entendemos alguns que não foram possíveis, mas a abertura, o diálogo foram muito positivos na relação da agência com as entidades. Excelente. Realmente tem sido uma postura notável da ANTAC e do Ministério também, de ter essa aproximação com o setor e facilita muito o trabalho das empresas, né? Esse tema, então, que é bem recente e cheio de detalhes, a gente achou que era extremamente pertinente e, de fato, a apresentação mostrou alguns pontos que acho que já foram esclarecidos, mas ainda assim tem algumas perguntas registradas no chat que eu vou pedir para o Alexandre Rodrigues fazer a leitura e ver se a gente já pode esclarecer. Vamos lá. Boa tarde a todos. Bruno, muito obrigado, viu? Excelente apresentação, tema bastante interessante. A maioria do pessoal está perguntando sobre a sua apresentação, todos estão muito interessados, inclusive há até um questionamento se não há possibilidade de inserir essa apresentação no próprio site da ANTAC, ali onde consta as resoluções, as propostas, né, para que todos possam ter acesso e se aprofundar um pouco mais na matéria. Esse é um dos questionamentos que foram colocados. Já vou providenciar hoje. Vou mandar para o pessoal da assessoria de comunicação aqui. E se eles conseguirem já colocar hoje, senão no máximo amanhã. Sandro, você consegue colocar isso, a apresentação? Não escutei, doutor Bruno. Você consegue colocar a apresentação agora? Aonde? Na ANTAC? Isso, no site da ANTAC. Isso. Vou tentar. Tá bom. Qualquer coisa, depois eu peço o pessoal da ARI, o pessoal da nossa comunicação, eles colocam. Todo mundo, o pessoal está encaminhando o e-mail, quem está interessado encaminhou o e-mail, a gente remete. Depois eu pego essa apresentação com você. Mas acho que seria realmente interessante inserir ali no site. Posso, com a primeira pergunta aqui? Eu vou ler, acho que fica mais fácil, pode ser? Sim. Vamos lá. A primeira pergunta que eu identifiquei foi do Mac Weber. A dúvida é se uma empresa que é arrendatária transitória de um porto, de uma área em um porto organizado,
mas efetua apenas o carregamento e descarregamento de materiais próprios, não possuindo receitas com a operação. Mesmo assim, ela deve cumprir com todas as obrigações previstas nas resoluções 28 e 29 da ANTAC? Conseguiu pegar? Consegui pegar. A parte da contabilidade regulatória, da demonstração contábil, tá? Eu não vejo necessidade. Se ela é uma transitória, a gente não vai, talvez ela não vai fazer reequilíbrio, a gente não vai precisar da contabilidade regulatória dela. Mas a parte de bens, essa arrendatária transitória que tem que fazer, mais do que qualquer outra arrendatária, uma arrendatária que eu tenho 20 anos ainda. Infelizmente, pessoal, eu tenho problema não é problema da arrendatária, né? O problema é que se perpetua nos contratos, que a autoridade portuária não fazia controle, a gente não tem o controle desses bens, às vezes a arrendatária também não tem muito conhecimento desses bens, e essa área vai à licitação. E eu preciso dos bens reversíveis e também dos não reversíveis para fazer o valuation da área. Tá? Então, vamos dividir em dois a pergunta. A parte contábil eu não vejo tanta necessidade, mas a parte de bens eu vejo muita necessidade. Essa aí a gente precisa do inventário de bens. Doutor Bruno, sim. Me permite só complementar? Acho que tem parecer nosso já dispensando a DRE nessas situações aí que o arrendatário, seja o transitório ou o normal, ele opera com carga própria, tá? Dispensando a DRE. Então não faz sentido. Realmente a preocupação é em cima dos ativos, como o senhor bem colocou aí. A sua preocupação, nesses casos, é em cima dos ativos, não das receitas. Então, além da transitória, isso vale também para os arrendatários como um todo. Sim. Nessa situação que colocado. Maravilha. Acho que você chegou a comentar sobre o assunto, mas algumas pessoas questionaram que os bens não reversíveis, eles devem constar no inventário de bens a ser encaminhado para a ANTAC. Não precisa. Pedro e o Leandro Nunes questionaram. Não precisa, não precisa. A gente só precisa dos bens reversíveis. Tá? Precisa dos bens reversíveis. Maravilha. O Walter questiona que existe alguma tabela regulamentada pela ANTAC que defina os valores residuais por classe de ativos? Não. Não temos essa tabela. O Walter, a gente pode conversar, Walter. E se isso ajudar bastante vocês, a gente pode ir atrás a ANEEL tem alguma coisa sobre isso. Acho a ANEEL ou a Anatel, Sandro? O Sandro trabalhou na ANEEL, mas a Anatel acho que tem. A gente pode ir atrás e fazer isso. Nós, só complementando, nós temos uma tabela falando das vidas úteis e das taxas de depreciação. Né? O valor residual realmente não chegamos a tanto, não. Temos que estudar. De acordo com o NCM, né? Quem for preencher o CISPAT, a gente vai preencher, né? Então, depois que vocês tiverem acesso, vão poder verificar. A gente classifica os bens pela nomenclatura comum do Mercosul, o NCM. Então, assim que a gente coloca o NCM, tem cadastrado a vida útil dele e a taxa de depreciação, como o Sandro falou. Tá bom? Então, você coloca o valor inicial lá, ele já deprecia automaticamente. Intangíveis devem compor o inventário? Bens intangíveis. Oi? Desculpa. O Wallace Rangel questiona: bens intangíveis, Bruno, devem compor o inventário? Se for reversível, sim. Se for reversível, sim. Por exemplo, eu nunca vi um contrato desse, tá? Mas vamos dizer que não vou dizer que eu não vi que não tenha, né? Eu conheço muitos contratos de arrendamento, mas não quer dizer que eu não vi que eu não tenha. Mas vai que um arrendatário de container, ele inseriu lá no reequilíbrio dele um investimento no software de controle de pátio, tá? E a União acaba remunerando esse software, acaba pagando por esse software, quando isso reduz o valor de arrendamento a ser pago ou aumenta o ano, né, o prazo dele no arrendamento. Então, esse software é bem intangível e é bem reversível.
Tá? Quando o arrendatário sair, vai ter que manter o software lá para a gente, tá bom? Sobre esse ponto, Bruno, até o Roger Michel Rodrigues coloca aqui, ó, na resolução 29, o bem é definido como materiais e imateriais, porém apenas como tangíveis e não como intangíveis. Não seria um caso de inserção na norma dos bens intangíveis, da nomenclatura em si? Podemos pensar nessa alteração, tá? E já dando um spoiler aqui, todos devem conhecer o decreto 10.139, tá? De revisaço, consolidação de normas, né? E a agência está trabalhando fortemente nisso. Daqui a pouco a gente vai publicar um painel para vocês, todos regulados. Então, vocês vão entrar no site da agência e vai estar lá o painel da agenda regulatória. Então, o painel da agenda regulatória, vocês vão ter todos os processos, todos os temas da agenda, o processo é onde está o processo, o que a gente está fazendo. Então, o doutor Aquino, o pessoal da coalizão, vai falar, mas não estava sabendo do processo. Doutor Gesualdo, agora vai ter um painel mostrando, nesse momento está fazendo parecer técnico, nesse momento está fazendo a IR. E idem para todas as normas que precisarão ser consolidadas ou revisadas pela agência pelo decreto 10.139. Então, dentro dessa consolidação, a gente vai unir algumas normas e vai revisar a 28, a 29 e a 15, tá? E talvez duas delas virá uma norma só, a 29 e 15 virá uma norma só para facilitar. Tá bom? Entendi. Tem uma pergunta conceitual aqui. Desculpa, Sandro, pode continuar. Não, é Gesualdo. Pode falar, Gesualdo. Não é só uma fala em cima disso aí que o doutor Bruno falou. Realmente, doutor Bruno, uma excelente iniciativa essa, tá? A ANTAC tem sido realmente vanguardeira nesse tipo de iniciativas. Eu me lembro o próprio SEI, né? Onde a gente pode acompanhar os processos. Então, a ANTAC já saiu à frente e nós aqui conseguimos acompanhar os nossos processos quase que assim em tempo online, né? Em tempo real. Saiu uma nota, a gente já consegue. Isso dá uma transparência. Isso, embora às vezes, né, possa gerar um acúmulo de informações lá para vocês, mas realmente facilita muito o processo e fica bastante transparente. Eu acho que essa iniciativa aí, né, desse dashboard aí, desse revisaço, é muito importante para a gente, sim. Obrigado. Para continuidade, Bruno, tem uma pergunta bem conceitual, acho importante responder para que todos fiquem alinhados. Estamos dizendo aqui que no início da palestra o áudio estava um pouco ruim e não ficou muito claro a questão do conceito do que é o bem reversível. Se você puder repetir para que fique bem alinhado aí para todos, é uma pergunta que consta aqui. Está lá no artigo 6º, está lá que bem reversível. Eu passei rápido, né? Foi lá no artigo 6º, eu vou lê-lo aqui para ficar bastante claro. Vou fazer o share de novo aqui. Depois eu derrubo. Está aqui, ó. Bem reversível, bem vinculado à área do porto organizado e atividade portuária, resultante de investimentos previstos em planos, projetos e contratos realizados pela própria administração portuária, pelos arrendatários de áreas e instalações portuárias e pela União, assim como todos os demais bens e equipamentos que visam diretamente da continuidade de atividade portuária. Tá? Esse é o conceito de bem reversíveis. Mas sempre lembrando, que causa confusão esse final do 7º, do 6º, tá? Que esse caso, por exemplo, desse arrendatário que mandou para a gente a baixa de bens de pilhadeiras. Tá? Isso é até confusão interna da agência. Tá? Tem umas resoluções da ANTAC, se vocês pegarem, somente lá do TECONSWAP, a divergência dentro da agência sobre isso. Mas o que pensa, eu vou falar, não posso falar pela ANTAC, que fala pela ANTAC e a diretoria, que pensa a superintendência de regulação. A gente tem que respeitar os contratos, isso está na 12.815. Se eu voltar mais um pouquinho aqui na minha apresentação, a 12.815, ela está linda.
fim do prazo dos contratos, os bens vinculados à concessão ou arrendamento reverterão ao patrimônio da União na forma prevista do contrato. Tá? Então, eu vou usar o Conswap como exemplo, não vi ninguém aqui, peço desculpa, mas os contratos são públicos, não estou falando nada demais. Lá tem uma lista do que é reversível. São reversíveis os bens, tal, A, B, C, D, E, F, G, H. Ponto. Meu ponto. Não tem aquela cláusula de ouro que a gente chama de falar assim, os bens adquiridos pelo arrendatário também serão reversíveis. E alguns contratos têm isso, infelizmente. Tá? Aí você acaba incluindo inúmeros bens na reversibilidade, na reversão. Mas lá, esse T-Conswap é isso. Então, chega a ponto do portainer, do T-Conswap, não ser reversível. Que o portainer não está escrito lá no contrato. E eu tenho que respeitar o contrato. Se não está escrito o portainer lá, ele pode desfazer do container, assim foi o entendimento da agência, pode desfazer o container sem pedir autorização da agência. Tá bom? Então, posso fazer uma pergunta? Doutor Mário, sabia que você ia falar isso. Não, então, vamos lá. Nós temos um contrato lá da década de 90 que prevê exatamente isso que o senhor acabou de dizer aí. E aí eu tenho investimentos não previstos no contrato de arrendamento que são levados a um EVTE e descontados a uma taxa de retorno. E aí eu pergunto, esses novos investimentos, esses novos bens que vão integrar esse arrendamento, eles se subsumem a essa cláusula contratual ou eles entrariam numa regra nova que faria todo sentido, né? De que, integrando a equação econômico-financeira, ele faria parte, aí, portanto, de um rol de reversibilidade? Sim, investimentos novos. Até eu comentei do software, né, do bem tangível, os investimentos novos que integram lá o fluxo de caixa, eles vão entrar no contrato, né, no aditivo, como investimento, obrigação a se fazer, e esses bens serão reversíveis. Respondi o senhor, doutor Mário? Perfeitamente. Quer dizer, em que pese a cláusula contratual está restritiva, o que vem posterior tem caráter regulatório e teria esse condão aí de se utilizar de uma nova regra, não é isso? Isso. Os investimentos novos entram como se entraram na composição do fluxo de caixa, são bem reversíveis. Até essa discussão de precisar de reequilíbrio ou não, né, eu tenho conversado com o Gesualdo bastante sobre isso. Se o arrendatário abrir mão, vamos dizer assim, dessa indenização, né, se abrir, eu vou fazer o investimento e não quero ser indenizado pela União, que no fim do dia ele é indenizado pela União, porque ele coloca o investimento lá, esse investimento dentro do fluxo de caixa aumenta o prazo dele contratual ou diminui o valor de outorga, né? Então, se ele abrir mão e falar, não, eu vou colocar esse investimento aqui e eu não quero reequilíbrio, tá? Esse bem é dele. Esse bem é dele. Quando ele for embora, ele levanta o bem e vai embora. Leva ele embora. Ou negocia, como está acontecendo agora, com o próximo, né, o futuro arrendatário, se não for ele. Doutor Bruno, Fábio falando, tudo jóia? Tudo bem, Fábio? Tudo jóia. Então, exatamente esse ponto que o senhor acabou de falar foi objeto de um debate, nessa semana, inclusive, entre a diretoria da doutora Flávia, uma arrendatária de Aratu, e a consultoria jurídica. Justamente investimento extracontratual realizado por ocasião do processo de reequilíbrio, já para prorrogação, tá? Que acabou sendo realizado antes da conclusão do processo de aprovação, por força da necessidade, gerou um VPL negativo extremamente alto. Tá? O prazo desse contrato de prorrogação era o prazo residual, dava em torno aí de 13, 14 anos para amortização, um VPL negativo na faixa de 60 milhões de reais, assunto que foi deliberado, inclusive, pela agência, agora no começo do ano, e a solução encontrada foi justamente essa que o senhor acabou de falar. Parcela dos investimentos realizados que, via de regra, entrariam como ativos reversíveis ao patrimônio do porto,
perderão essa condição de reversibilidade e voltarão para o patrimônio da arrendatária e, afinal do contrato de arrendamento, ela leva ou então ela negocia com o futuro arrendatário, caso ela participe da licitação e não seja vencedora. Uma solução que me pareceu bem alinhada com o que o senhor acabou de falar, bastante inteligente, até para evitar essas questões de o arrendatário ter que abrir mão disso no final, porque, às vezes, para a empresa levar isso para o seu